Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dia 26 de maio. Às 15 horas e 50 minutos. Mais um dia que o Senhor nos fez, regozijemos e nos alegremos nele. Mais uma mensagem, mais uma reflexão, sempre ao fundo, sempre com esse fundo natural das águas, do grilo, do pássaro, da chuva que está começando a gotejar, enfim. É lindo, irmãos, é lindo quando você está debaixo de um propósito. É lindo. Começou a chover. Aí eu vou aqui proteger a câmera para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia. Irmãos, eu publiquei hoje no meu status e no grupo também do Golden Goal, no qual eu faço parte, um texto muito interessante, irmãos. Eu gosto muito desse texto, que fala sobre o movimentar da nuvem. Está em Êxodo, está em Números, que diz que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movimentava, o povo se movimentava. Quando a nuvem parava muitos dias, o povo armava as suas tendas e ali fazia os seus trabalhos. Interessante, irmãos, que da nuvem não saía voz. Moisés que ouvia a voz, e a nuvem era apenas um sinal da presença de Deus confirmada naquele lugar onde o povo ia e vinha. Você leia o texto, é muito rico esse texto. E ontem eu conversando com um rapaz da Uber, né? Ele falando para mim que ele não crê em Deus. Bem, ele disse que, em detalhe, olha que coisa esquisita. O cara, filho de crente, olha o nome do rapaz, Samuel. Quando ele falou que era Samuel, eu falei assim, pedido a Deus, que a palavra Samuel significa pedido a Deus. E eu comecei a falar com ele sobre o Evangelho, sobre a igreja. A mensagem de hoje é baseada nesse fato que aconteceu ontem comigo, ontem à noite. Que ele disse que não existe provas concretas que Deus existe. Não existe provas concretas que Deus existe. E sabe o que acontece, irmãos? Eu já fui muito de debater, discutir, tentar provar aquilo que eu acredito. Só que eu aprendi, a gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo, né? E quando a gente vai amadurecendo na idade, nos tempos, a gente começa a evitar discussões que não edificam em nada. E ele falando para mim, como é que eu posso provar que Deus existe? Como é? Ih, agora ela vem com força, hein? Ih, agora ela vem com força. Chegou. É, irmão, aqui tudo é ao vivo. Aqui é ao vivo, tudo é ao vivo. Até a chuva. Ó, passou. Tudo isso aí é a ação de Deus, irmãos. Ah, Jesus, que coisa linda. Aí esse irmão falando sobre ele duvidando que Deus não existe, mas que ele já foi filho de crente, que o pai dele era crente, que a mãe dele era crente, e falou um monte de bobagem, Aí ele falou assim, eu não sou ateu, mas sou cético.
eu acredito, é uma coisa meio louca, meio doida. E geralmente, irmãos, a gente crê em Deus pela fé e não pelos fatos. A gente crê em Deus não por aquilo que a gente vê. Porque esses olhos que você tem, essa boca que você tem, esse par de orelhas que você tem, esse par de olhos que você tem, tudo isso é perecível, irmãos. Tudo isso vai se dissolver, vai se acabar. Tudo isso vai se acabar. Então, eu dizer que eu creio em Deus por aquilo que eu vejo, eu estou errado. Eu tenho que crer em Deus por aquilo que eu creio. E como é que eu creio que Deus existe? Porque eu sei que no meu espírito, no meu interior, há algo que deseja, que anela, que quer e que sabe que existe uma necessidade interior que não é coisas que completam, não é coisas que complementam, não é coisas que preenchem. E eu ouvi esse rapaz falar, ele falou que já foi da igreja, o pai foi da igreja, a mãe foi da igreja, ele já foi da igreja, e falou um monte de bobagem. No final das coisas, ele dizia assim, não, mas eu quando aperto para mim, eu sei que Deus existe. Aí eu falei, vem cá, e milagres? Milagre eu não acredito, mas, quer dizer, aonde eu quero chegar com essa mensagem que eu falei para os irmãos agora de tarde? Você pode depois pesquisar na sua Bíblia que o povo olhava a nuvem e ouvia a Moisés. Por que o povo olhava a nuvem e ouvia a Moisés? Porque Moisés ouvia a Deus, o que o povo não ouvia, e Moisés transmitia aquilo que Deus falava, e o povo sabia e percebia que era algo que não era normal. Hoje, irmão, tem muita gente hoje, irmão, no Evangelho, que crê naquilo que vê, crê naquilo que é palpável, igual um católico idólatra. Hoje tem muitos crentes que querem servir a Deus para ter e não para ser. Eu tenho pregado nesses dias, né, sobre a fé para crer e não a fé para ter. E muita gente pensa que adquirir coisas é porque tem fé. Meu irmão, se você não trabalhar para obter o que você quer, não vai ser a fé que vai fazer acontecer alguma coisa, não. E geralmente, irmãos, quando você começa a servir a Deus, quando você lê a palavra de Deus, você começa a ver que algumas coisas não são normais. Por exemplo, por que esse rio, ele corre 24 horas e não seca? Aí você pode dizer, existe uma fonte. Sim, existe uma fonte, no qual essa água, ela passa e vai muito longe. Mas quem é que abastece essa fonte para durante 24 horas ficar jorrando água? A água passa por esse canal, passa pela tubulação, e só Deus sabe aonde que ela para. Aí, eu até queria conversar com esse rapaz sobre o que ele não acreditava e o que ele acreditava. Ele veio dizer para mim que não acredita na Bíblia. Olha que ponto que chega a pessoas que não nasceram de novo. Porque, irmãos, eu creio em Deus pela fé. E dentro de mim existe algo que anela, que deseja, algo que não vê, mas sente que existe. Essa mensagem, irmãos, é para você realmente refletir, pensar, meditar. Ah, meu irmão, que seria bom que se você parasse para ouvir essa mensagem, porque até nisso, falei com a minha esposa agora há pouco, que ontem no nosso momento, eu faço parte de um grupo chamado Golden Goal. São um grupo de pastores que se reúnem toda terça-feira para orar, para ministrar, para ser ministrado, para ouvir ou para falar. E ontem o pastor João Paixão, ele falava sobre o seu ministério, sobre a sua esposa, sobre
as necessidades de um líder, né? A necessidade de um ser humano. E, irmãos, é muito difícil você acreditar em Deus, não ver com seus olhos físicos o que Deus está fazendo, mas crer que Ele existe. Em Hebreus capítulo 11, verso 5, acho que é 5 ou é 6, fala assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é interessante que o grego dá uma definição assim para a palavra fé, F-E, muito diferente, muito diferente do que os homens costumam pregar, dizer ou falar. A palavra fé vem de fidelidade, fidelis, fidel. Tudo isso vem de fé. Aí entra aquela questão: como que eu posso ser fiel a Deus? Por mais que a gente tente, irmãos, ser fiel, permanecemos infiéis. Mas como é que eu posso agradar a Deus? Esse é o meu desejo, meu irmão. Essa mensagem começa aqui, ó. Eu quero entender a Deus, não por aquilo que eu entendo, daquilo que eu vejo no dia a dia. Quer saber como é que Deus existe? Você não vai poder ver o que eu estou vendo aqui. Esse riacho é 24 horas, irmãos. Eu calculo que de madrugada, nesse riacho, pássaros bebem água, cobras devem beber água, aqui é uma mata, e outros bichos, macaco, mico, passarinho, devem beber dessa água. E é uma água cristalina. Como é que eu entendo a Deus? Quem é que faz esse riacho correr sem direção? Porque ele pode ser dirigido, mas não tem uma direção precisa. Ele vai aonde permite que ele entre. Nicodemos tinha esse conflito no que era nascer de novo. E Jesus falou para ele: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Ele calculou que ele tivesse que morrer, voltar ao ventre, para depois nascer. Aí Jesus falou que o nascido do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. E Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele são loucuras. Mas o espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. A questão, irmãos, da nuvem, meu Deus, interessante que a nuvem, depois você leia o texto, Êxodo 32, números 9, depois você leia. Você vai ver que a nuvem durante o dia era uma sombra. E a mesma nuvem de noite era uma coluna de fogo. Em cima do tabernáculo. Então o povo via, mas não idolatrava. Porque tinha um representante de Deus que falava em nome de Deus. Irmãos, eu coloquei hoje no meu status sobre os 4 pilares da igreja. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, os pilares da nossa fé cristã está no ensino da palavra, está na comunhão com o meu próximo, com o meu irmão, está no partir do pão e na oração. Aí, voltando para aquele papo lá com Samuel, que dizia que não acreditava em Deus, mas também ele não sabia o que era afinal. É uma loucura que a gente vê, que a pessoa, sei lá o que é, até falei para ele, que existe o incrédulo, existe o ímpio e existe o pecador. O salmista fala sobre isso, que bem-aventurado aquele que não se assenta
na mesa do escarnecedor. Não se assenta na roda do escarnecedor. Não anda no caminho do pecador. E nem segue conselho de incrédulo. Zombar, incredulidade e pecado. E a gente sabe que, eu já ensinei isso, que a igreja tem muitos ímpios. O pecador está no mundo, querendo ouvir a palavra de redenção que está em minha vida. Tem muita gente, irmãos, equivocados com aquilo que anuncia. Servir a Deus não é servir à conveniência. Essa live que eu estou agora pregando, falando, anunciando, é a minha verdade. Qual é a sua verdade, meu irmão? O que você pretende fazer depois de ouvir essa mensagem? Irmãos, a mensagem que eu prego começa na minha própria vida. Porque a nuvem simbolizava o quê? O sinal. Não simbolizava Deus. Deus falava como? Através da arca. Ué, que loucura é essa? Como que Moisés ouvia a voz da arca? Irmãos, são coisas que não tem explicação. Não tem explicação. Corvo fala? Não. Mula fala? Não. E como é que Deus fez esses seres irracionais falar com pessoas racionais? Irmãos, eu estou nessa tarde sendo ministrado pelo Espírito Santo. Porque existe coisas na nossa vida que não vai ter explicação científica e nem teológica. A gente fica vendo aí, né, irmãos, como tem profeta de live ao vivo e como tem seguidores desses profetas. Ah, meu irmão, Deus tem seus meios de realmente falar com a sua igreja. Os seus meios são os seus meios e tem os ouvintes que ouvem e entendem que é Ele que está falando. Seria fácil eu falar para você aqui, minha irmã, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Deus manda falar isso, Deus manda falar aquilo. Mas a questão é, o que que edifica eu falar que Deus manda eu falar para você? Pensa nisso. Existem muitos profetas que são profetas de imaginações. Eu não sou aqui nenhum cético, não sou nenhum humanista, não sou nenhum racionalista. Eu sou um servo que quer servir. Eu não vou aqui dizer que Deus falou que Deus não mandou falar, que eu não vou falar, porque Deus já está falando de uma forma clara com o português. Poderia falar com você aqui o que você não vai entender. Tem muita gente, irmãos, que está fazendo, sabe, que do evangelho, apesar que não é novidade nenhuma. Para alguns hoje o evangelho é uma fonte de grande lucro. Eu sei que digno é o obreiro do seu salário. Isso aí eu sei. Mas o salário é para aquele que trabalha. Isso aqui, por exemplo, que eu estou fazendo é um trabalho. Que eu estou orando, ministrando. Eu estou falando de Deus para você, como Moisés falava de Deus para o povo. Eu, como um sacerdote, não posso aqui te enganar com conversa, com mentira e com conversa fiada. É igual o Micaías, quando foi falar para Acabe e para Jeosafá sobre o destino da guerra. Disse Micaías, eu vou falar o que Deus vai mandar. Mas se Deus
não mandar, eu não vou falar. Aí disse o servo, ó, toma cuidado, que o rei está furioso com você. Aí disse Micaías, na nossa linguagem, né? Ele pode ficar furioso, só que eu vou falar o que tem que falar e ponto final. Irmãos, o nosso ministério é o ministério de ensino da palavra. Talvez você queira até estar na nossa casa para entender com mais clareza o que eu estou falando. Esse vídeo que eu estou publicando no YouTube, você pode colocar o seu comentário embaixo. Você pode dar o seu like de joinha. Você pode falar que eu vou te responder. Se você quiser falar comigo, o meu WhatsApp é o 989447248, 031, que eu estou em Minas Gerais. Você pode falar comigo pelo meu WhatsApp, ou me ligar, ou vir na nossa igreja. Porque essa mensagem, irmãos, não é para crente, é para filhos. Crente até o diabo é. Essa mensagem não é para massagear ego. Primeiro que pastor não é terapeuta. Pastor é sacerdote. Eu, na condição que eu sou e que eu estou, como disse o apóstolo Paulo, eu sou teu servo. Eu quero te servir. Eu quero impor as mãos sobre a tua cabeça e ministrar a bênção e a vida para sempre. Irmãos, quem é chamado pelo Espírito Santo, ele não tem medo de falar o que ele fala. Eu não fui chamado para ser covarde. Eu fui chamado para a guerra. Você foi chamado para a guerra, para guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. Tu foi chamado, crente, para dizer para as trevas, para recuar, e não para ser simpático às trevas. Tem muita gente que pensa, irmão, um irmão uma vez falou para mim que eu bato muito. Irmãos, quem sou eu para bater em alguém, irmãos? Eu não sou nada. A palavra que é dura, para aquele que quer mole. Se você quer moleza, quer massagem de ego, está no lugar errado, meu filho. Você está no lugar errado. Por isso que o evangelho é boas novas, não é velhas notícias, é boas novas. Só que, para me ter boas novas, eu tenho que deixar as coisas velhas. Isso é uma profecia, porque a palavra profecia é justamente a Bíblia. Profeta a palavra profeta no hebraico é expositor, declarante. Então eu declaro aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é aquilo que Deus fala. Essa é a diferença, irmãos. Aí muitos pensam que eu sou antipático, que eu sou duro, que eu sou isso. Não, meu irmão. Eu nem sei por que eu falo o que eu falo, porque eu quero obedecer. Se eu sou o que eu sou diante de Deus. Eu não sou melhor do que você em nada. A canção do Toque no Altar, essa canção é linda demais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Dezesseis e 15. Seria bom, irmãos, que você... O que é a nuvem? São os sinais. Só que sinal não fala. Milagre não fala. Agora a oferta clama. Sinal não fala, milagre não fala, mas a oferta clama. Quando você oferta no altar do Senhor, a tua oferta vai clamar por justiça. Irmãos, eu não oferto como eu oferto, eu quero troco, eu quero troca. Não, eu oferto por amor à causa. Davi disse isso.
2 Samuel capítulo 24. Não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Qualquer coisa que você faça para Deus te custa alguma coisa. Ofertar numa igreja te custa alguma coisa. E só oferta quem recebeu daquele que está recebendo a oferta. Você entende isso? Você ofertar no ministério, numa igreja, na vida de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, irmão, isso é um ato de gratidão. Agora, por exemplo, eu estou abençoando a tua vida com a palavra de Deus. Quando Davi ia se apresentar ao Senhor, Davi levava uma oferta. Por que a gente tem dinheiro para comprar, para pagar tudo, e não separamos para entregar ao Senhor? Por que nós fazemos empréstimos para pagar dívidas e não ofertamos, não entregamos na casa de Deus aquilo que é dele? Por que a gente faz empréstimos para pagar contas e não fazemos até mesmo empréstimos para abençoar a obra, a casa ou um irmão? É a inversão de valores, irmãos. Infelizmente, hoje, o evangelho para alguns é uma fonte de grande lucro. E não é isso que a Bíblia fala que é o evangelho. No Antigo Testamento, quando alguém ia oferecer algo a Deus, ou ia no templo, tinha que levar alguma coisa. E o interessante, eu até falei com a irmã esses dias, né, ou esse mês, não sei, que ter coisas não significa que você é abençoado, não. Você pode ter coisas e não ser abençoado. Só que coisas que você perde a qualquer momento. É, meu irmão. Quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. Aí, o que o malandrão usa esse texto? Sobre entrega de dinheiro, de valores, de posses. Aleluia. Olha que mensagem linda e maravilhosa, irmãos. O pouco que você oferece para Deus, Deus pode te fazer tornar-se em muito. Abraão e Sara, ele obedeceu o que ele ouviu e ofereceu aquilo que ele não tinha. A obediência é uma oferta que Deus se agrada, meu filho. Porque a oferta você dá, não é porque você tem sobrando, é porque você entende quem está recebendo. Essa é a diferença. E muitos pensam que ofertar é dar coisas. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Ah, mas eu não tenho. Então dê aquilo que você não tem. É aí que está a oferta. Tem pessoas, irmãos, por mim eu entrego tudo no altar do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei o que Ele já fez por mim. Eu sei o que Ele faz por mim. Agora, por exemplo, são 4h17 da tarde. Eu creio a palavra milagre. Aprenda isso, meu irmão, pelo amor de Deus. A palavra milagre é aquilo que causa admiração. Não é aquilo que você tem, que mostra para os outros verem. Não, isso não é milagre. Isso é coisas. Milagre é de dentro para fora. Milagre é expresso através de uma fidelidade. O que eu tenho não é porque eu sou, mas porque Ele é. E se Ele é, eu sou. Parece um trocadilho? Não, meu irmão. É a palavra que Jesus falou isso, João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A questão é que a pessoa quer negociar com Deus, quer fazer negociata. Quando Araúna sabia que Davi era rei, sabia que Davi era matador de gigantes, ele queria cortar a bênção de Davi. Ele disse: meu rei, eu dou o lote, nunca dou o lote, dou os aparelhos, dou os bois para você oferecer sacrifício ao Senhor teu Deus. Davi disse: não, negativo. Eu quero comprar para depois ofertar. Eu quero ter para poder dar.
Só que isso vai me custar alguma coisa. O que é que te custa servir a Deus? Isso é o pouco. O que te custa servir a Deus? Se tu és um religioso, tu não vai entender o que Deus está falando nessa tarde. São 30 minutos de mensagem, 30 minutos de mensagens. Você vai ouvir 15 minutos e vai se cansar. É igual você ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, vai se cansar, porque você não tem hábito, disciplina. Se você não lê Bíblia, tem muito crente tão sem vergonha, irmãos, que tem a Bíblia no smartphone para poder ficar nas redes virtuais. Ele não consegue se desvencilhar desse vício maldito e ter realmente uma vida. Agora, por exemplo, por que eu estou aqui falando essa mensagem? Porque eu tenho prazer em falar de Deus para a pessoa. Eu tenho prazer em anunciar o que eu recebo do alto. E eu falei um dia desse na igreja, só podemos dar aquilo que nós temos. E se você não tem, você não pode dar.